Olá e seja bem-vindo a essa aula, e agora a gente vai ver os novos tipos de input que o HTML5 trouxe para a gente. E alguns deles foram, enfim, uma mão na roda grande, gigante, porque eram coisas que a gente fazia antes com muito JavaScript, muito HTML, enfim, era uma mão de obra para fazer o que agora eles fizeram automático com alguns desses inputs. Então vamos lá, vamos te mostrar os principais deles aqui, que são os seguintes. Eu tenho um input tipo search, name search, por exemplo. Que o que é que esse input faz na prática? Que é o input de pesquisa. Então, normalmente, o que é que se tem numa pesquisa? Está aqui o meu campo, e quando eu começo a digitar, ele já aparece o xizinho aqui, para eu zerar. Legal? Então, se eu botar do tamanho original, já aparece o xizinho aqui para eu zerar ele. Então, isso são coisas que a gente tinha que fazer de forma manual antes. A gente tinha que, por exemplo, era um campo normal, e quando o usuário começava a digitar, a gente adicionava uma div com um xizinho aqui do lado. Se ele clicasse, a gente zerava o campo, e assim sucessivamente. Então agora é só a gente usar o tipo search e já vai funcionar. Maravilha? Deixa eu aumentar o zoom de novo para a gente visualizar. Então, tem um outro tipo que é mais interessante ainda do que esse, que é o campo do tipo e-mail. Eu vou botar e-mail aqui no nome também. E olha só como funciona e como é legal o funcionamento dele. Por exemplo, eu posso botar aqui alguma coisa, e se eu der um enter, não, vamos criar um formulário para poder ele funcionar. Ele funciona dentro de um formulário. Form. E aí eu vou criar um botão submit aqui para enviar. Tá bom? Então temos um formulário aqui para eu te mostrar o campo e-mail. Além dele, tem uma outra opção que você pode botar required aqui. Só precisa desse nome. Isso vai dizer que esse formulário só vai ser enviado com esse campo preenchido e validado. Então, olha só. Por exemplo, temos aqui o campo de e-mail. Se eu digitar um e-mail, um texto qualquer, quando eu for enviar, inclua um no endereço de e-mail. Legal? Então eu tenho que inserir um endereço de e-mail válido, porque senão ele não vai me deixar inserir. Beleza? Então essa é uma das vantagens também do HTML5, que a gente só põe type e-mail e beleza, já está validando e-mail para a gente. Ele já valida e-mail automaticamente, o próprio HTML5 faz essa validação. Beleza? Então, o próximo tipo de tag, eu posso te ensinar aqui também como você faz para mudar a expressão regular para validar o e-mail. Caso você tenha um tipo de e-mail estranho aí que você queira validar, tem como mudar, mas como é um assunto bem avançado, eu não vou falar para você nessas aulas iniciais, tá? De início, você pode botar só type e-mail e ele vai validar seu e-mail aqui. Então, só um e-mail real, pelo menos no formato real, que vai ser aceito. Maravilha? Então, temos também agora o tipo URL. Olha só que legal que acontece aqui. URL. E aí, novamente também, insira uma URL. Ele só vai aceitar se ele detectar que o que você digitou foi realmente uma URL. Caso contrário, ele já vai mostrar aqui a mensagenzinha de erro. Maravilha? Então são validações que antes a gente tinha que fazer na mão, com o JavaScript mesmo. E agora a gente consegue somente alterar o tipo do nosso campo e já era, já está validado já. O outro tipo é o tipo
tel. E olha só como ele funciona, de telefone mesmo. É exatamente isso que você pensou. Se eu digitar aqui, não, no caso aqui esse tel não tem validação. Mas uma coisa que acontece muito e que ajuda muito nele, quando eu estou fazendo um aplicativo para rodar no celular, por exemplo, quando eu ponho o tipo tel, quando o usuário clicar no campo que abriu o teclado, né, ele vai abrir um teclado com números apenas e com as letrinhas embaixo do número, como é um teclado de celular mesmo. Então ele vai abrir o teclado próprio para esse tipo de informação. Isso funciona também para o e-mail, para o URL. Por exemplo, se eu botar um type e-mail aqui, no celular, quando o cara clicar no campinho para abrir o teclado, já vai abrir com o arroba de fácil acesso. Então o arroba já vai ficar junto das letras. Ele não vai ficar como você tem que apertar um botão opcional, né, de mais opções para poder achar o arroba. No caso aqui, se eu ponho o tipo e-mail, o próprio celular já identifica que é um tipo e-mail e já facilita para você no teclado, no próprio teclado. Legal? Tem um outro tipo aqui também, que é o tipo number. Eu vou tirar o name aqui para não ficar alterando toda vez. Com o tipo number, quando eu ponho o mouse ou clico, ele já aparece essas barrinhas aqui. E eu posso botar, por exemplo, 10. E aí, se eu botar para cima, ó, ele vai aumentando e para baixo ele já vai diminuindo. Isso também era um tipo de funcionalidade que a gente fazia na mão. E agora está tranquilo de fazer. Tem um outro tipo também, que é o tipo range. Eu vou te explicar aqui como é que ele funciona. Ele tem mais uns detalhezinhos que você tem que botar. Que seria, por exemplo, o mínimo 1 e o máximo 100, por exemplo. Então o range nada mais é do que um slider. Olha só. Então você já pode fazer isso com o próprio HTML5. Você não precisa fazer isso aqui, como antigamente também a gente fazia todo artificial. A gente criava um elemento desse aqui. E agora está tranquilo para a gente. A gente especifica o mínimo, o máximo e ele já funciona 100%. Maravilha? Então beleza. Vamos para mais uma tag, que é a tag, e essa sim ajudou a gente. Essa sim foi de grande valia, que é a tag date. Olha só o que acontece. Ele já aparece aqui uma formatação, né? E eu posso digitar, ele mesmo já vai formatando a data, ou eu posso apertar nessa setinha aqui e ele já abre para mim um calendário completo. Eu posso mudar os meses, vir para a data atual, enfim, mudar o ano, enfim, eu posso fazer vários tipos de alterações. E isso era uma coisa que, sim, dava muito trabalho para fazer antes. E agora, enfim, não vou ficar repetindo, só trocando o tipo, ele já funciona com data aqui, ó, mostra o calendário completo, você vai mudando, tudo muito fácil, tranquilo para você selecionar datas. E funciona também se você quer selecionar, por exemplo, meses. Então, se eu botar aqui, ó, tipo month, quando eu vim, ó, ele já seleciona meses completos. Então, ó, ele passa o mouse e já seleciona o mês completo. Ó. Julho de 2016. Se eu vim aqui, ó, agosto de 2016. Setembro. Tá vendo? Ele seleciona o mês completo. Maravilha? Tem também, óbvio, para a semana. É só eu botar week e ele já vai funcionar. Ó, o mouse já passa e já seleciona a semana, começando da segunda-feira. E aqui já aparece a semana 26, 27, 28, enfim. Beleza? Então, vamos para mais um, que é o time. É igual ao de date, só que esse aqui é só para tempo. Então eu posso ir adicionando e ele vai modificando também. Isso aqui tudo são coisas que você precisa num sistema e que antes eram criados na mão mesmo. Então,
Um outro tipo de campo é o date time local. E olha só o que ele faz os dois. Então eu vou selecionar uma data e eu seleciono e eu escrevo, na verdade, né, uma hora. Então é um campo completo de data e hora, com um mapinha, com um calendáriozinho, com tudo bonitinho também. Legal? Então vamos lá. Um próximo tipo, e muito interessante também, eu já fiz na mão esse tipo de campo, é o campo color. Nada mais é do que exatamente isso, ó, um campo de cor. E aí eu posso selecionar vários tipos de cores e sair. No caso aqui eu estou no Mac, ele aparece esse tipo de palheta de cores. Mas se você estiver no Windows, ele aparece o tipo de palheta padrão do Windows, tá? E aí, ó, eu só seleciono, ele já muda a corzinha aqui e já fica salvo minhas cores. Legal? Então é um campo, é um tipo de campo que a gente tinha muito trabalho para fazer antes e agora está facinho. Beleza? Então, basicamente, foram esses os campos que o HTML introduziu e o HTML5 introduziu e que são campos de extrema ajuda. Esse de cor, o de data, são coisas que eram muito complicadas, muito mesmo complicadas de fazer antes do HTML5 e agora são ridiculamente simples. Eu só troco o nome aqui, ponho e-mail e agora meu campo está validando e-mail. Eu ponho color e o meu campo agora é um campo de cor, eu selecionar livremente aqui cor. Eu ponho date e meu campo agora tem um calendário completo para eu selecionar datas. Então, são modificações que ajudaram muito a vida do programador HTML. Beleza? Então, vamos agora para a nossa próxima aula.